bom que a gente está junto hoje e é muito bom estar com vocês. Eu tenho sentido muita falta da nossa comunhão como igreja, dos momentos que passamos juntos, de abraçar vocês, de ver vocês. E esperamos em Deus que esse momento difícil que estamos passando no nosso país possa passar realmente em breve e que possamos voltar a ter os nossos momentos de comunhão como igreja. Deixe o seu comentário, por favor, deixe também seu pedido de oração para que depois a gente possa ter esse momento juntos, tá ok? Estamos tentando também algumas outras coisas durante a semana para que a gente possa ter outros momentos de comunhão e interação. Então fiquem atentos aí ao que nós vamos fazer para que a gente possa ter um tempo juntos, tá joia? Hoje eu queria compartilhar com vocês em Atos 3, de 19 a 21. É um texto muito interessante que nós temos lá no livro de Atos, né? Nós sabemos que existem muitas promessas bíblicas sobre a restauração de todas as coisas. Nós temos muitos textos, inclusive no livro de Apocalipse, principalmente nele, que falam sobre o novo céu, uma nova terra, um momento em que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, não haverá mais dor, não haverá mais morte, nada disso. Quando nós olhamos para o nosso mundo, que temos vivido, né, e visto tanta maldade, tantas guerras, fome, e agora esse momento também de doença que envolve todo mundo e acaba unindo todo mundo, nós começamos a nos perguntar então e a fazer algumas perguntas sobre tudo isso que estamos vivendo. E será que vai demorar tanto tempo assim para que as coisas sejam restauradas? Algumas pessoas fazem uma pergunta bem sincera do tipo: quando as coisas serão restauradas? Quando isso finalmente vai mudar? Outras pessoas fazem perguntas mais de uma forma um pouco mais questionadora, do tipo: até quando Deus vai permitir que essas coisas continuem acontecendo? E há outras pessoas ainda que perguntam de uma forma mais desafiadora: por que Deus permite que coisas assim continuem acontecendo? Logo de cara a gente precisa entender algumas coisas quando nós falamos sobre o final dos tempos, é a relação de Deus com tudo que está acontecendo no mundo. E aí nós temos duas verdades que nós precisamos entender. A primeira verdade: as coisas não estão como estão por culpa de Deus. E a segunda verdade: as coisas não estão como estão por negligência de Deus. Nós sabemos que o que nós vivemos é uma consequência da queda no Éden. Havia pureza, havia santidade, tudo que Deus havia criado era muito bom. Deus tinha criado o homem à sua imagem e semelhança, e tudo isso permitia então que houvesse um relacionamento muito próximo de Deus, não apenas com o ser humano, mas também com toda a sua criação. O que nós vivemos hoje então, com o mundo todo destruído, todo corrompido, é fruto de uma consequência do Éden. Nós sabemos que a queda gerou uma espécie, não uma espécie, mas na verdade uma sentença de morte, não apenas para o ser humano, mas também para todas as coisas. Nós sabemos então que o ser humano perdeu a sua condição de santidade, de pureza, e tomado pelo pecado, ele perdeu a glória de Deus e foi então afastado de Deus. O mundo inteiro então se tornou hostil, se tornou muito difícil, e esse mundo então criado à imagem e semelhança de Deus acaba sendo ainda mais prejudicado pela nossa própria ação, pelo nosso desejo pecaminoso. Então nós sabemos que todo esse mundo criado por Deus, perfeito, acaba sofrendo como consequência do nosso próprio pecado. Então o que nós vivemos hoje não é fruto da culpa ou da negligência de Deus. Na verdade, tudo isso se refere à nossa culpa e à nossa negligência. Quando nós pensamos então sobre isso e fazemos a relação com uma restauração de todas as coisas, quando nós falamos então sobre restauração, sobre regeneração, sobre renovação, nós estamos querendo dizer então, falar sobre o momento em que Deus vai reorganizar todas as coisas, e Ele então vai restaurar no mundo a perfeição que Ele havia criado, e vai restaurar no homem a imagem e semelhança com a qual nós fomos criados. Então, quando nós falamos sobre restauração, sobre regeneração de todas as coisas, nós estamos falando sobre a ação de Deus, de fazer com que todas as coisas voltem àquele estado anterior da queda. A isso nós chamamos então de
a recriação, regeneração, restauração. E o texto que eu vou ler agora fala um pouquinho sobre isso, que é Atos 3, de 19 a 21. Acompanhe aí, por favor, Atos 3, de 19 a 21. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Quando a gente lê esse texto, e a gente tem algumas coisas muito claras, logo de cara, assim, que a gente já começa a perceber sobre a restauração final de todas as coisas. Primeiro, que há uma garantia. Nós temos a promessa de Deus de que todas as coisas serão restauradas. Em segundo lugar, nós temos um momento, que é a volta de Jesus. Então nós sabemos que quando Jesus voltar, Ele então iniciará esse processo de restauração de todas as coisas. E por fim nós temos um agente, que é o próprio Filho de Deus. E isso mostra para nós de uma forma muito evidente que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele já tem uma resposta para as nossas perguntas. Ele já tem uma resposta para os nossos questionamentos, sejam questionamentos sinceros, sejam questionadores e até mesmo desafiadores. Que nós precisamos entender então que não está no nosso controle o tempo, o momento, a forma de Deus restaurar todas as coisas, mas Ele já sabe muito bem como Ele vai fazer isso, já tem um tempo determinado para fazer isso. E aí, o que eu gostaria de pensar com vocês agora é que existe uma relação direta entre a obra de restauração de Deus no final com a obra de restauração de Deus hoje. Embora esse texto de Atos 3, de 19 a 21, fale sobre um momento no final dos tempos, ou tenha um conteúdo escatológico, esse texto, na verdade, ele tem uma outra proposta, que é fazer com que cada um de nós pense hoje, na sua relação com Deus hoje. Esse texto faz com que cada um de nós, então, se preocupe não apenas com o momento da restauração final, no final dos tempos, quando Jesus voltar, mas sobre a sua necessidade de ter o seu relacionamento com Deus restaurado hoje. Entenda o seguinte: para que você desfrute da restauração de Deus no final, você precisa ter o seu relacionamento com Ele restaurado hoje. Essa é a única forma de nós termos um final com Deus, é termos um começo com Deus agora. Muitas pessoas estão apenas preocupadas com o futuro e como vai ser no final dos tempos, mas se esquecem que a única forma de nós assegurarmos esse futuro é restabelecermos o nosso relacionamento com Deus agora, hoje. Por causa da queda, todos nós fomos condenados à morte e fomos afastados da glória de Deus. E isso não traz efeitos apenas para a eternidade, traz efeitos para hoje. Pense comigo no seguinte: é um erro pensar que estamos viajando tranquilos numa estrada florida, bem tranquila, e que num determinado momento então dessa estrada, dessa caminhada, dessa jornada, nós encontramos uma bifurcação. E aí nós temos então nessa bifurcação uma placa para a direita indicando salvação e céu, e uma placa na esquerda indicando condenação e inferno, que nesse momento então dessa jornada, dessa caminhada, nós vamos decidir para onde nós vamos. Muitas pessoas pensam que a sua vida é dessa forma, mas o que nós encontramos na palavra de Deus é que todos nós, por causa da queda, viajamos numa estrada que não tem essa bifurcação. Nós já viajamos numa estrada que tem constantemente uma placa indicando o destino, que é a condenação, que é o afastamento total, eterno de Deus. Lá em Romanos 3,10, nós encontramos assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Em Romanos 3,23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus.
1 João 1,8: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Queridos, eu não sei qual é a sua situação diante de Deus, se você já crê em Jesus ou não, mas nós precisamos entender que sobre nós paira uma condenação que vem desde a queda do Éden, e que todos nós estamos destinados à morte eterna, ao afastamento eterno de Deus, e que a única forma de nós termos isso alterado, mudado, não é pensar no futuro, mas é pensar no dia de hoje. Lá em 1 João 1,8 nós encontramos: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Há muitas pessoas que não percebem a sua relação, a situação diante de Deus. E eu gostaria de pensar com você sobre isso nesse momento. O texto que nós lemos de Atos 3 traz a dura realidade de que nós precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus. É interessante que esse conceito de arrependimento e conversão ou retorno para Deus é um conceito que se completa. Quando nós pensamos sobre isso, então nós precisamos entender que o que a Bíblia fala sobre arrependimento e conversão é a percepção total do nosso coração, é a percepção da nossa fraqueza, do nosso pecado diante de Deus, da nossa fragilidade diante de Deus, e o desejo então de nos voltar para Deus, buscando nele então o perdão, a restauração da nossa alma. Se arrepender e voltar para Deus depende então da alma doer por causa do pecado e desejar ardentemente passar por essa restauração que somente Deus pode fazer com cada um de nós. Assim como eu já havia dito, esse texto de Atos 3, ele traz para nós uma relação entre a restauração final e a restauração de hoje. É por isso que ele diz então que Jesus está aguardando no céu o momento de voltar para restaurar todas as coisas e que nós devemos nos arrepender e voltar para Deus hoje. Essa relação entre a restauração final e a de hoje não acaba aqui no que eu estava dizendo. Olha que interessante, lá em João 3,16 nós encontramos assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma como nós vimos em Atos, esse texto fala que há uma garantia, o amor de Deus. Da mesma forma que nós encontramos em Atos, esse texto fala que há um momento, a morte do Filho de Deus. E da mesma forma que nós encontramos em Atos, nós vemos que há um agente, o Filho de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que nos acompanha, que se você já teve o seu relacionamento com Deus restaurado hoje, se você já experimentou o arrependimento e a conversão a Deus, baseado então na fé em Jesus Cristo, você pode ter a certeza absoluta, você tem a garantia, a promessa dada por Deus, de que você não está mais debaixo da condenação e você já herdou a vida eterna. Essa é uma segurança que nós temos. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre o seu destino eterno, e se você ainda não teve encontro com Deus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, e se você ainda não se converteu a Deus, ou seja, se você ainda não se voltou para Deus por meio de Jesus Cristo, a única forma de você ter isso restaurado e assegurar então a sua restauração final da parte de Deus é se arrependendo hoje, é se voltando para Deus, e isso só é possível através de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é a restauração final de todas as coisas, mas esse propósito de Deus começa com a nossa restauração hoje, nesse momento em que você está vivendo. Se você deseja ser restaurado por Deus no futuro, você precisa ser restaurado por Deus hoje. Eu não vou prolongar muito nessa reflexão, mas eu gostaria ainda de alertar você de que a nossa vida é muito breve, ela passa muito rapidamente.
nós não temos o controle sobre o nosso futuro. Se nós pararmos para pensar bem, com base na palavra de Deus, nós temos dois eventos que são certos. Um deles é a nossa morte, o outro é a volta de Cristo. Enquanto Jesus não voltar, e enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos a oportunidade de mudar não apenas a nossa vida hoje, o nosso relacionamento com Deus hoje, mas também a nossa vida no futuro com Deus. Mas quando nós pensamos sobre esses dois eventos incertos, sobre os quais nós não temos controle nenhum, ninguém pode controlar isso, nós precisamos entender então que esse evento incerto, chamado morte, ele nos aproxima de uma forma dramática desse outro evento incerto. E quando eu falo incerto, é porque nós não temos controle sobre ele. Mas esse evento incerto nos aproxima então desse outro evento incerto, quando nós falamos sobre o controle, que é a volta de Cristo. Esses dois eventos então podem mudar a nossa história e vão mudar a nossa história. Eu gostaria de encorajar você a não esperar para ver, não pagar para ver, porque enquanto nós estamos aqui vivos, enquanto nós temos essa oportunidade, enquanto Jesus não voltar para restaurar todas as coisas, nós temos a oportunidade dada por Deus de restaurar o nosso futuro com Ele a partir da restauração do nosso relacionamento com Ele hoje. Eu gostaria de orar por você nessa noite e clamando a Deus por duas coisas específicas. A você ou por você que já teve um encontro com Cristo, que você já tem o seu relacionamento restaurado com Deus, para que você desfrute da paz por saber que há um momento certo em que Deus vai restaurar todas as coisas. É interessante pensar nisso, que Jesus está aguardando o momento de voltar à terra para restaurar todas as coisas. E aí, queridos, vai ser um momento glorioso para todos nós. Não dá para imaginar como vai ser passar a eternidade ao lado de Deus. Não vai dar para imaginar como será desfrutar da presença de Deus todos os dias da nossa vida. Nós devemos desejar isso, almejar isso, nós devemos esperar por isso. Então, se você já foi restaurado por Deus, já tem o seu relacionamento restaurado por Deus hoje, eu quero dar uma palavra para você nesse momento e dizer o seguinte: confie em Deus, porque o tempo da restauração completa vai chegar. Nós podemos confiar em Deus porque foi Ele que prometeu. Agora, se você que está me ouvindo ainda não teve esse encontro com Jesus, se você não experimentou esse processo do arrependimento, da conversão, e não teve o seu relacionamento restaurado com Deus hoje, eu quero dizer para você que quando nós pensamos sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no futuro, isso nos remete ao hoje. Então não adianta ficar pensando no depois, se nós não trabalharmos o hoje. E eu não sei por que você está assistindo esse vídeo. Talvez Deus tenha dado uma oportunidade para você nesse momento, e talvez nesse momento de tanta incerteza que estamos vivendo no nosso mundo, seja o momento que você está então pensando no seu futuro e na sua eternidade. Seja o momento talvez em que você esteja pensando em como será bom para você, ou como faz falta para você ter um relacionamento com Deus. Creia na promessa de Deus, de que se você se arrepender, se voltar para Deus, você terá os seus pecados perdoados, o seu relacionamento com Deus será restaurado hoje, e a você estará então assegurada a restauração final da parte de Deus. Eu gostaria de orar por você, que você nesse momento possa renovar as suas esperanças, as suas forças em Deus, crendo que Ele vai restaurar todas as coisas na sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento, onde você estiver. Abra o seu coração para Deus. Pense no que foi falado aqui. E se você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, você pode fazer isso na sua casa, no seu carro, onde você estiver nesse momento. É um momento seu com Deus. Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse tempo aqui com os nossos irmãos. O Senhor sabe, Pai, quanta saudade eu sinto deles, como tem feito falta para mim, ó Deus, não ter os momentos de comunhão, de celebração juntos. Mas eu te louvo, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de, através da tecnologia, ó Pai,
a ter um contato com eles e alcançar outras pessoas que normalmente nós não poderíamos alcançar. Nesse momento, Senhor, quando compartilhamos da Tua palavra, eu quero suplicar ao Senhor que nós, que já somos salvos por Jesus, possamos experimentar descanso, consolo e encorajamento do Senhor, sabendo, Pai, que por mais difícil que seja essa vida, um dia nós seremos restaurados para a Sua glória, Pai, e estaremos contigo para todo sempre na eternidade. Queremos pedir, Pai, que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de esperança, que o Senhor venha afastar todo medo e qualquer preocupação que haja em nós e que possamos então renovar as nossas esperanças no Senhor. Aqueles, ó Pai, que têm lutado com isso, têm buscado a sua restauração em Deus, que têm tido dúvidas, ó Pai, e questionamentos, eu quero suplicar nesse momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito toque nessas vidas e que nesse momento, ó Deus, haja um encontro com Jesus Cristo, haja, ó Deus, o perdão dos pecados por meio do arrependimento e da volta para o Senhor, que haja a compreensão de que nós estamos afastados do Senhor por causa dos nossos pecados, e isso acontece com todos nós, e a única forma de recuperarmos isso, de termos o nosso relacionamento restaurado com você, com o Senhor, ó Pai, e a vida eterna garantida é por meio da fé em Jesus Cristo. Que assim, ó Pai, nessa noite seja um tempo de encorajamento, de consolo e de salvação para nós que esperamos pelo Senhor. Nós oramos, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda falar para você da nossa igreja, para você que está nos acompanhando, ainda mais algumas coisas. Não desanime nesse tempo de luta. Não fique triste com os momentos de afastamento que estamos enfrentando. Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus sabe muito bem o que está acontecendo, Ele se importa com cada um de nós e Deus tem nos dado oportunidades para viver como igreja mesmo em afastamento. Eu caminhei hoje pelos grupos da igreja, do WhatsApp, eu não sei se você ainda viu, algumas orientações. Nós encaminhamos um manual que fala então sobre como agir nesses momentos de crise, traz o uso da tecnologia, algumas formas que nós temos de estarmos conectados, traz também um guia. Vou deixar um convite para você também. Nós vamos fazer uma experiência, não sabemos ainda se vai dar certo. Na quarta-feira, dia 25, às 19h30, e aí eu prometo para vocês que vamos nos organizar para fazer isso no horário. Eu gostaria então de ter um tempo com todos os irmãos através de uma vídeo. Não sei se vai dar certo, como eu falei, mas eu gostaria então de ter esse tempo com vocês. Nós vamos encaminhar todas as orientações, como fazer, qual aplicativo que nós vamos utilizar, para que você já possa se preparar de uma forma antecipada para isso. Mas reserve na sua data, então, no seu calendário, na quarta-feira, às 19h30, nós teremos um tempo todos juntos através de videochamada, teremos uma breve reflexão da Palavra de Deus, um momento de adoração e um momento de intercessão também, ok? Então reserve, dia 25, às 19h30. Nessa semana também, a partir da terça-feira, os nossos pequenos grupos vão voltar a se encontrar também por videochamada. Se você já participa de um pequeno grupo, fique atento às orientações do seu líder. E se você não participa e deseja participar conosco, envie para mim uma mensagem para que a gente possa organizar tudo isso com bastante calma, para que a gente possa então ver uma forma de você se conectar a um pequeno grupo. Queridos, no mais, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos orando por cada um de vocês, nós amamos muito vocês, sentimos muita falta, e mesmo nesse tempo de isolamento, se vocês precisarem de mim para qualquer coisa, podem me procurar, tá bom? E que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco durante esses momentos difíceis, e não apenas agora, mas durante toda a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, que tenhamos uma noite abençoada pelo Senhor e tenhamos todos uma semana de paz. Até a próxima, queridos. Um abraço.